Olá galera, amantes e curiosas da natureza. Olá pessoal, bem-vindos ao canal Marlon e Natureza. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre um dos incríveis animais domésticos que também, se você não sabe ou se você já sabe, é o melhor amigo do homem. Não, eu não tô falando do cachorro não. Nesse vídeo eu vou falar sobre os cavalos. É isso aí, os cavalos. Os cavalos são animais ungulados. Se você não sabe o que é animais ungulados, deixa que eu te explico. Cavalos são animais ungulados. Animais ungulados são animais que têm cascos. A pata desses animais são cascos, como por exemplo, cavalos, mulas, jumentos, rinocerontes, antas, javalis, e aí entre outros. O cavalo, ele tem um casco bastante grande, um casco bem forte. E os animais que são ungulados, eles têm esses cascos. A pata desses animais são desse tamanho e vem até aqui, dando uma drobadiça bem aqui. O cavalo, desde o início, era o melhor amigo do homem. Isso porque os cavalos, eles eram em regiões de diversos lugares do mundo todo. Os cavalos, eles já foram usados de diversas outras coisas, como por exemplo, na Primeira Guerra Mundial, onde os cavalos substituíram os tanques, substituíram os aviões. Na Primeira Guerra Mundial não tinha essa frescura de levar um explosivo, um negócio de guerra, um tanque, qualquer coisa. Os cavalos estavam sempre lá para ser substituídos. Mais de 7 mil milhões de cavalos, mais de 7 milhões de cavalos foram mortos na Primeira Guerra Mundial. Quando a Guerra Mundial acabou, foi feita homenagem aos cavalos como estatuetas. Os cavalos que eram mortos na Primeira Guerra Mundial eram jogados em buracos fundos, onde ali jogava corpos de pessoas e de cavalos mortos na guerra. Os cavalos na Primeira Guerra Mundial, eles levavam fuzis, levavam bombas, levavam explosivos e tudo mais. E infelizmente os cavalos que foram usados na Primeira Guerra Mundial, todos morreram. Os cavalos têm uma evolução bastante social. Eles, na pré-história, os cavalos, eles eram pequenos e não era nada a ver com o que eles são hoje em dia. Os cavalos eram bem pequenos e não tinha um quadril meio assim, um pescoço meio assim. Os pescoços eram virados para cá e eram bem feios. Mas hoje em dia os cavalos são animais que bastante gente gosta. Eu, por exemplo, nunca andei em cavalo, mas eu gosto bastante. Cavalos são os melhores amigos do homem porque eles ajudaram o ser humano em diversas tarefas. Nas guerras, no plantio, e também os cavalos ajudavam muitas pessoas a migrarem para outros locais. Os cavalos são principalmente usados para a vaquejada e também eles são bastante usados para corrida. Muitas corridas com cavalos foram feitas com esportes de cavalos. Tinha aquelas corridas. Lá nos Estados Unidos, os cavalos são vendidos por um preço super alto. Principalmente o Mustang, que é o cavalo mais famoso do planeta todo. Os pôneis. Pôneis são cavalinhos pequenos, que são adequados mais para crianças. E também os Mustangs são gigantescos, são cavalos grandes. Tem a égua, que é um cruzamento de cavalo com uma mula. Tem os jumentos, que são parentes dos cavalos, mas que são menores que eles, mas são
como meios de transporte. O cavalo hoje em dia não tem mais essa fama de meio de transporte, porque hoje em dia os cavalos eles são usados mais para os negócios de vaqueiro, não é? Eu não sou vaqueiro, eu sou contra a vaquejada, muita gente também é contra. Hoje em dia só os fazendeiros possuem cavalos, né? Mas muita gente que ainda necessita dos incríveis apostas dos cavalos. A evolução dos cavalos foi bastante social. Eles começaram pequenos, como também do começo, eles na pré-história eles eram do tamanho de um pônei, foram evoluindo para uma coisa maior e se transformaram nos cavalos. Com essa linda crina, tem as caudas dos cavalos que são bonitas, bastante bonitas, e ainda mais eram os cavalos no tempo medieval eram usados para diversas coisas. Tinha aquelas guerras de cavalo onde os guerreiros usavam tipo um negócio gigante, assim, tipo uma espada gigante, aí eles tinham os escudos. Muitos guerreiros usaram os cavalos para muitas. Se você tem um cavalo em casa, coloca hashtag amo cavalos nos comentários. Eu ainda estou esperando a hora de eu subir em um cavalo e aproveitar lindas lindezas desse animal. O cavalo, ele é sim o melhor amigo do homem. Serviu para bastante coisa, mas que hoje ele não tem mais essa fama de servir para coisas, né? Para coisas como ninguém nunca mais viu. Se zebras são cavalos, zebras são animais ungulados, mas parentes dos cavalos elas não são. Elas são parentes dos cavalos selvagens, mas não são como os cavalos domésticos hoje em dia. Além disso, porque zebras são diferentes de cavalos, as zebras têm uma cor mais diferente, as zebras têm uma maneira mais diferente. Ela é como os cavalos selvagens da pré-história. Mas dá pra ver que a zebra não é essa coisa toda, né, dos cavalos. Elas são bem o que não tem esses músculos que os cavalos têm para correr e andar, para levar carga. Os cavalos são ótimos em levar carga.